Carta encíclica Deus Caritas Est. Do Sumo Pontífice. Bento XVI. Aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos. Às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos sobre o amor cristão. Introdução. 1. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Estas palavras da primeira carta de João exprimem, com singular clareza, o centro da fé cristã, a imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do homem e do seu caminho. Além disso, no mesmo versículo, João oferece-nos, por assim dizer, uma fórmula sintética da existência cristã. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós cremos no amor de Deus, deste modo pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, desta forma, o rumo decisivo. No seu evangelho, João tinha expressado este acontecimento com as palavras seguintes: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o que nele crer, tenha a vida eterna. Com a centralidade do amor, a fé cristã acolheu o núcleo da fé de Israel e, ao mesmo tempo, deu a este núcleo uma nova profundidade e amplitude. O crente israelita, de fato, reza todos os dias com as palavras do livro do Deuteronômio, nas quais sabe que está contido o centro da sua existência. Escuta, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus uniu, fazendo deles um único preceito, o mandamento do amor a Deus com o do amor ao próximo, contido no livro do Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos, agora o amor já não é apenas um mandamento, mas é a resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro. Num mundo em que ao nome de Deus se associa às vezes a vingança ou mesmo o dever do ódio e da violência, esta é uma mensagem de grande atualidade e de significado muito concreto. Por isso, na minha primeira encíclica, desejo falar do amor com que Deus nos cumula e que deve ser comunicado aos outros por nós. Estão assim indicadas as duas grandes partes que compõem esta carta, profundamente conexas entre elas. A primeira terá uma índole mais especulativa, pois desejo, ao início do meu pontificado, especificar nela alguns dados essenciais sobre o amor que Deus oferece de modo misterioso e gratuito ao homem, juntamente com o nexo intrínseco daquele amor com a realidade do amor humano. A segunda parte terá um caráter mais concreto, porque tratará da prática eclesial do mandamento do amor ao próximo. O argumento aparece demasiado amplo, uma longa explanação, porém, não entra no objetivo da presente encíclica. O meu desejo é insistir sobre alguns elementos fundamentais, para deste modo suscitar no mundo um renovado dinamismo de empenhamento na resposta humana ao amor divino. Primeira parte. A unidade do amor na criação e na história da salvação. Um problema de linguagem. 2. O amor de Deus por nós é questão fundamental para a vida e coloca questões decisivas sobre quem é Deus e quem somos nós. A tal propósito, o primeiro obstáculo que encontramos é um problema de linguagem. O termo amor tornou-se hoje uma das palavras mais usadas e mesmo abusadas, a qual associamos significados completamente diferentes. Embora o tema desta encíclica se concentre sobre a questão da compreensão e da prática do amor na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, não podemos prescindir pura e simplesmente do significado que esta palavra tem nas várias culturas e na linguagem atual. Em primeiro lugar, recordemos o vasto campo semântico da palavra amor. Fala-se de amor da pátria, amor à profissão, amor entre amigos, amor ao trabalho, amor entre pais e filhos, entre irmãos e familiares, amor ao próximo e amor a Deus. Em toda esta gama de significados, porém, o amor entre o homem e a mulher, no qual concorrem indivisivelmente corpo e alma e se abre ao ser humano uma promessa de felicidade que parece irresistível, sobressai como arquétipo de amor por excelência, de tal modo que, comparados com ele, à primeira vista todos os demais tipos de amor se ofuscam. Surge então a questão: todas estas formas de amor no fim de contas unificam-se sendo o amor, apesar de toda a diversidade das suas manifestações, em última instância um só? Ou, ao contrário, utilizamos uma mesma palavra para indicar realidades totalmente diferentes? Eros e agape, diferença e unidade.
3. Há o amor entre homem e mulher, que não nasce da inteligência e da vontade, mas de certa forma impõe-se ao ser humano. A Grécia Antiga deu o nome de Eros. Diga-se desde já que o Antigo Testamento grego usa só 2 vezes a palavra Eros, enquanto o Novo Testamento nunca a usa. Das 3 palavras gregas relacionadas com o amor, Eros, Filia, amor de amizade, e Agape, os escritos neotestamentários privilegiam a última, que, na linguagem grega, era quase posta de lado. Quanto ao amor de amizade, Filia, este é retomado com um significado mais profundo no Evangelho de João para exprimir a relação entre Jesus e os seus discípulos. A marginalização da palavra Eros, juntamente com a nova visão do amor que se exprime através da palavra Agape, denota sem dúvida, na novidade do cristianismo, algo de essencial e próprio relativamente à compreensão do amor. Na crítica ao cristianismo que se foi desenvolvendo com radicalismo crescente a partir do iluminismo, esta novidade foi avaliada de forma absolutamente negativa. Segundo Friedrich Nietzsche, o cristianismo teria dado veneno a beber ao Eros, que, embora não tivesse morrido, daí teria recebido o impulso para degenerar em vício. Este filósofo alemão exprimia assim uma sensação muito generalizada: com os seus mandamentos e proibições, a Igreja não nos torna porventura amarga a coisa mais bela da vida? Porventura não assinala ela proibições precisamente onde a alegria, preparada para nós pelo Criador, nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo do divino? 4. Mas, será mesmo assim? O cristianismo destruiu verdadeiramente o Eros? Vejamos o mundo pré-cristão. Os gregos, aliás de forma análoga a outras culturas, viram no Eros sobretudo o inebriamento, a subjugação da razão por parte de uma loucura divina que arranca o homem das limitações da sua existência, neste estado de transtorno por uma força divina, faz-lhe experimentar a mais alta beatitude. Deste modo, todas as outras forças quer no céu quer na terra resultam de importância secundária. Omnia vincit amor, o amor tudo vence, afirma Virgílio nas Bucólicas e acrescenta: Enos sedamus amori, rendamo-nos também nós ao amor. Nas religiões, esta posição traduziu-se nos cultos da fertilidade, aos quais pertence a prostituição sagrada que prosperava em muitos templos. O Eros foi, pois, celebrado como força divina, como comunhão com o divino. A esta forma de religião, que contrasta como uma fortíssima tentação com a fé no único Deus, o Antigo Testamento opôs-se com a maior firmeza, combatendo-a como perversão da religiosidade. Ao fazê-lo, porém, não rejeitou de modo algum o Eros enquanto tal, mas declarou guerra à sua subversão devastadora, porque a falsa divinização do Eros, como aí se verifica, priva-o da sua dignidade, desumaniza-o. De fato, no templo, as prostitutas, que devem dar o inebriamento do divino, não são tratadas como seres humanos e pessoas, mas servem apenas como instrumentos para suscitar a loucura divina. Na realidade, não são deusas, mas pessoas humanas de quem se abusa. Por isso, o Eros inebriante e descontrolado não é subida, êxtase até ao divino, mas queda, degradação do homem. Fica assim claro que o Eros necessita de disciplina, de purificação para dar ao homem, não o prazer de um instante, mas uma certa amostra do vértice da existência, daquela beatitude para que tem de todo o nosso ser. 5. 2 dados resultam claramente desta rápida visão sobre a concepção do Eros na história e na atualidade. O primeiro é que entre o amor e o divino existe qualquer relação, o amor promete infinito, eternidade, uma realidade maior e totalmente diferente do dia a dia da nossa existência. E o segundo é que o caminho para tal meta não consiste em deixar-se simplesmente subjugar pelo instinto. São necessárias purificações e amadurecimentos, que passam também pela estrada da renúncia. Isto não é rejeição do Eros, não é o seu envenenamento, mas a cura em ordem à sua verdadeira grandeza. Isto depende primariamente da constituição do ser humano, que é composto de corpo e alma. O homem torna-se realmente ele mesmo, quando corpo e alma se encontram em íntima unidade. O desafio do Eros pode considerar-se verdadeiramente superado, quando se consegue esta unificação. Se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então espírito e corpo perdem a sua dignidade. E se ele, por outro lado, renega o espírito e consequentemente considera a matéria, o corpo, como realidade exclusiva, perde igualmente a sua grandeza. O epicurista Gassendi, gracejando, cumprimentava Descartes com a saudação:
ó alma. E Descartes replicava dizendo, ó carne. Mas, nem o espírito ama sozinho, nem o corpo. É o homem, a pessoa, que ama como criatura unitária, de que fazem parte o corpo e a alma. Somente quando ambos se fundem verdadeiramente numa unidade, é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só deste modo é que o amor, o eros, pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza. Hoje não é raro ouvir censurar o cristianismo do passado por ter sido adversário da corporeidade. A realidade é que sempre houve tendências neste sentido. Mas o modo de exaltar o corpo, a que assistimos hoje, é enganador. O eros degradado a puro sexo torna-se mercadoria, torna-se simplesmente uma coisa que se pode comprar e vender. Antes, o próprio homem torna-se mercadoria. Na realidade, para o homem, isto não constitui propriamente uma grande afirmação do seu corpo. Pelo contrário, agora considera o corpo e a sexualidade como a parte meramente material de si mesmo a usar e explorar com proveito. Uma parte, aliás, que ele não vê como um âmbito da sua liberdade, mas antes como algo que, a seu modo, procura tornar simultaneamente agradável e inócuo. Na verdade, encontramo-nos diante de uma degradação do corpo humano, que deixa de estar integrado no conjunto da liberdade da nossa existência, deixa de ser expressão viva da totalidade do nosso ser, acabando como que relegado para o campo puramente biológico. A aparente exaltação do corpo pode bem depressa converter-se em ódio à corporeidade. Ao contrário, a fé cristã sempre considerou o homem como um ser unido ao, em que espírito e matéria se compenetram mutuamente, experimentando ambos precisamente desta forma uma nova nobreza. Sim, o Eros quer nos elevar em êxtase para o divino, conduzir-nos para além de nós próprios, mas por isso mesmo requer um caminho de ascese, renúncias, purificações e saneamentos. 6. Concretamente, como se deve configurar este caminho de ascese e purificação? Como deve ser vivido o amor, para que se realize plenamente a sua promessa humana e divina? Uma primeira indicação importante, podemos encontrá-la no Cântico dos Cânticos, um dos livros do Antigo Testamento bem conhecido dos místicos. Segundo a interpretação hoje predominante, as poesias contidas neste livro são originalmente cânticos de amor, talvez previstos para uma festa israelita de núpcias, na qual deviam exaltar o amor conjugal. Neste contexto, é muito elucidativo o fato de, ao longo do livro, se encontrarem duas palavras distintas para designar o amor. Primeiro, aparece a palavra dodim, um plural que exprime o amor ainda inseguro, numa situação de procura indeterminada. Depois, esta palavra é substituída por ahabá, que, na versão grega do Antigo Testamento, é traduzida pelo termo de som semelhante agape, que se tornou, como vimos, o termo característico para a concepção bíblica do amor. Em contraposição ao amor indeterminado e ainda em fase de procura, este vocábulo exprime a experiência do amor que agora se torna verdadeiramente descoberta do outro, superando assim o caráter egoísta que antes claramente prevalecia. Agora o amor torna-se cuidado do outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade, procura, ao invés, o bem do amado, torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício, antes procura-o. Faz parte da evolução do amor para níveis mais altos, para as suas íntimas purificações, que ele procure agora o caráter definitivo, e isto num duplo sentido, no sentido da exclusividade, apenas esta única pessoa, e no sentido de ser para sempre. O amor compreende a totalidade da existência em toda a sua dimensão, inclusive a temporal. Nem poderia ser de outro modo, porque a sua promessa visa o definitivo, o amor visa a eternidade. Sim, o amor é êxtase, e êxtase, não no sentido de um instante de inebriamento, mas como caminho, como o êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para a sua libertação no dom de si, precisamente dessa forma, para o reencontro de si mesmo, mais ainda para a descoberta de Deus. Quem procurar salvaguardar a vida, perdê-la-á, e quem a perder, conservá-la-á, disse Jesus, afirmação esta que se encontra nos evangelhos com diversas variantes. Assim descreve Jesus o seu caminho pessoal, que o conduz, através da cruz, à ressurreição, o caminho do grão de trigo que cai na terra e morre e assim dá muito fruto. Partindo do centro do seu sacrifício pessoal e do amor que aí alcança sua plenitude, ele, com tais palavras, descreve também a essência do amor e da existência humana em geral.
7. Inicialmente mais filosóficas, as nossas reflexões sobre a essência do amor conduziram-nos agora, pela sua dinâmica interior, à fé bíblica. Ao princípio, colocou-se o problema de saber se os vários, ou melhor opostos, significados da palavra amor subentenderiam no fundo uma certa unidade entre eles ou se deveriam ficar desligados um ao lado do outro. Mas, acima de tudo, surgiu a questão seguinte: se a mensagem sobre o amor, que nos é anunciada pela Bíblia e pela tradição da Igreja, teria algo a ver com a experiência humana comum do amor ou se, pelo contrário, se opusesse a ela. A este respeito, fomos dar com duas palavras fundamentais, eros como termo para significar o amor mundano e agape como expressão do amor fundado sobre a fé e por ela plasmado. As duas concepções aparecem frequentemente contrapostas como amor ascendente e amor descendente. Existem outras classificações afins como, por exemplo, a distinção entre amor possessivo e amor oblativo, amor concupiscentiae, amor benevolentiae, a qual, às vezes, se acrescenta ainda o amor que procura o próprio interesse. No debate filosófico e teológico, estas distinções foram muitas vezes radicalizadas até ao ponto de as colocar em contraposição. Tipicamente cristão seria o amor descendente, oblativo, ou seja, a agape, ao invés, a cultura não cristã, especialmente a grega, caracterizar-se-ia pelo amor ascendente, ambicioso e possessivo, ou seja, pelo eros. Se se quisesse levar ao extremo esta antítese, a essência do cristianismo terminaria desarticulada das relações básicas e vitais da existência humana e constituiria um mundo independente, considerado talvez admirável, mas decididamente separado do conjunto da existência humana. Na realidade, eros e agape, amor ascendente e amor descendente, nunca se deixam separar completamente um do outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensões, na única realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. Embora o eros seja inicialmente sobretudo ambicioso, ascendente, fascinação pela grande promessa de felicidade, depois, à medida que se aproxima do outro, far-se-á cada vez menos perguntas sobre si próprio, procurará sempre mais a felicidade do outro, preocupar-se-á cada vez mais dele, doar-se-á e desejará existir para o outro. Assim se insere nele o momento da agape, caso contrário, o eros decai e perde mesmo a sua própria natureza. Por outro lado, o homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, descendente. Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor, deve ele mesmo recebê-lo em domingo certamente. O homem pode, como nos diz o Senhor, tornar-se uma fonte donde correm rios de água viva. Mas, para se tornar semelhante fonte, deve ele mesmo beber incessantemente da fonte primeira e originária que é Jesus Cristo, de cujo coração trespassado brota o amor de Deus. Os padres viram simbolizada de várias maneiras, na narração da escada de Jacó, esta conexão indivisível entre subida e descida, entre o eros que procura Deus e a agape que transmite o dom recebido. Naquele texto bíblico refere-se que o patriarca Jacó num sonho viu, assente na pedra que lhe servia de travesseiro, uma escada que chegava até ao céu, pela qual subiam e desciam os anjos de Deus. Particularmente interessante é a interpretação que dá o Papa Gregório Magno desta visão, na sua regra pastoral. O bom pastor, diz ele, deve estar radicado na contemplação. De fato, só assim lhe será possível acolher de tal modo no seu íntimo as necessidades dos outros, que estas se tornem suas, perpietatis viscera infirmitatem caeterorum transfera. Neste contexto, São Gregório alude a São Paulo que foi arrebatado para as alturas até aos maiores mistérios de Deus e precisamente desta forma, quando desce, é capaz de fazer-se tudo para todos. Além disso, indica o exemplo de Moisés que repetidamente entra na tenda sagrada, permanecendo em diálogo com Deus para poder assim, a partir de Deus, estar à disposição do seu povo. Dentro da tenda arrebatado até as alturas mediante a contemplação, fora da tenda deixa-se encalçar pelo peso dos que sofrem, intus in contemplationem rapitur, fores infirmantium negotis urgetur. 8. Encontramos, assim, uma primeira resposta, ainda bastante genérica, para as duas questões atrás expostas. No fundo, o amor é uma única realidade, embora com distintas dimensões, caso a caso, pode uma ou outra dimensão sobressair mais. Mas,
quando as duas dimensões se separam completamente uma da outra, surge uma caricatura ou, de qualquer modo, uma forma redutiva do amor. E vimos sinteticamente também que a fé bíblica não constrói um mundo paralelo ou um mundo contraposto àquele fenômeno humano originário que é o amor, mas aceita o homem por inteiro intervindo na sua busca de amor para purificá-la, desvendando-lhe ao mesmo tempo novas dimensões. Esta novidade da fé bíblica manifesta-se sobretudo em dois pontos que merecem ser sublinhados: a imagem de Deus e a imagem do homem. A novidade da fé bíblica. 9. Antes de mais nada, temos a nova imagem de Deus. Nas culturas que circundam o mundo da Bíblia, a imagem de Deus e dos deuses permanece, tudo somado, pouco clara e em si mesma contraditória. No itinerário da fé bíblica, ao invés, vai se tornando cada vez mais claro e unívoco aquilo que a oração fundamental de Israel, o Shema, resume nestas palavras: escuta, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Existe um único Deus, que é o Criador do céu e da terra, e por isso é também o Deus de todos os homens. Dois fatos se singularizam neste esclarecimento: que verdadeiramente todos os outros deuses não são Deus e que toda a realidade onde vivemos se deve a Deus, é criada por Ele. Certamente a ideia de uma criação existe também em alhures, mas só aqui aparece perfeitamente claro que não um Deus qualquer, mas o único Deus verdadeiro, Ele mesmo, é o autor de toda a realidade. Esta provém da força da sua palavra criadora. Isto significa que esta sua criatura lhe é querida, precisamente porque foi desejada por ele mesmo, foi feita por ele. E assim aparece agora o segundo elemento importante: este Deus ama o homem. A força divina que Aristóteles, no auge da filosofia grega, procurou individuar mediante a reflexão, é certamente para cada ser objeto do desejo e do amor. Como realidade amada, esta divindade move o mundo, mas ela mesma não necessita de nada e não ama, é somente amada. Ao contrário, o único Deus em que Israel crê, ama pessoalmente. Além disso, o seu amor é um amor de eleição, entre todos os povos. Ele escolhe Israel e ama-o, mas com a finalidade de curar, precisamente deste modo, a humanidade inteira. Ele ama, e este seu amor pode ser qualificado sem dúvida como eros, que no entanto é totalmente ágape também. Sobretudo os profetas Oséias e Ezequiel descreveram esta paixão de Deus pelo seu povo, com arrojadas imagens eróticas. A relação de Deus com Israel é ilustrada através das metáforas do noivado e do matrimônio. Consequentemente, a idolatria é adultério e prostituição. Assim, se alude concretamente, como vimos, aos cultos da fertilidade com o seu abuso do eros, mas ao mesmo tempo é descrita também a relação de fidelidade entre Israel e o seu Deus. A história de amor de Deus com Israel consiste, na sua profundidade, no fato de que ele dá a Tora, isto é, abre os olhos a Israel sobre a verdadeira natureza do homem e indica-lhe a estrada do verdadeiro humanismo. Por seu lado, o homem, vivendo na fidelidade ao único Deus, sente-se a si próprio como aquele que é amado por Deus e descobre a alegria na verdade, na justiça, a alegria em Deus que se torna a sua felicidade essencial. Quem terei eu nos céus? Além de vós, nada mais anseio sobre a terra. O meu bem é estar perto de Deus. 10. O eros de Deus pelo homem, como dissemos, é ao mesmo tempo totalmente ágape. E não só porque é dado de maneira totalmente gratuita, sem mérito algum precedente, mas também porque é amor que perdoa. Sobretudo Oséias mostra-nos a dimensão da ágape no amor de Deus pelo homem, que supera largamente o aspecto da gratuidade. Israel cometeu adultério, rompeu a aliança, Deus deveria julgá-lo e repudiá-lo. Mas precisamente aqui se revela que Deus é Deus, e não um homem. Como te abandonarei, ó Efraim? Entregar-te-ei, ó Israel? O meu coração dá voltas dentro de mim, comove-se a minha compaixão. Não desafogarei o furor da minha cólera, não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem, sou santo no meio de ti. O amor apaixonado de Deus pelo seu povo, pelo homem, é ao mesmo tempo um amor que perdoa. E é tão grande, que chega a virar Deus contra si próprio, o seu amor contra a sua justiça. Nisto, o cristão vê já esboçar-se veladamente o mistério da cruz. 11. Como vimos, a primeira novidade da fé bíblica consiste na imagem de Deus, a segunda, essencialmente ligada a ela, encontramo-la na imagem do homem.
A narração bíblica da criação fala da solidão do primeiro homem, Adão, querendo Deus pôr a seu lado um auxílio. Dentre todas as criaturas, nenhuma pôde ser para o homem aquela ajuda de que necessita, apesar de ter dado um nome a todos os animais selvagens e a todas as aves, integrando-os assim no contexto da sua vida. Então, de uma costela do homem, Deus plasma a mulher. Agora Adão encontra a ajuda de que necessita, esta é, realmente, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Na base desta narração, é possível entrever concepções semelhantes às que aparecem, por exemplo, no mito referido por Platão, segundo o qual o homem originariamente era esférico, porque completo em si mesmo e autossuficiente. Mas, como punição pela sua soberba, foi dividido ao meio por Zeus, de tal modo que agora sempre anseia pela outra sua metade e caminha para ela a fim de reencontrar a sua globalidade. Na narração bíblica, não se fala de punição, porém, a ideia de que o homem de algum modo esteja incompleto, constitutivamente a caminho a fim de encontrar no outro a parte que falta para a sua totalidade, isto é, a ideia de que, só na comunhão com o outro sexo, possa tornar-se completo, está sem dúvida presente. E, deste modo, a narração bíblica conclui com uma profecia sobre Adão. Por este motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui há dois aspectos importantes. Primeiro, o Eros está de certo modo enraizado na própria natureza do homem. Adão anda à procura e deixa o pai e a mãe para encontrar a mulher, só no seu conjunto é que representam a totalidade humana, tornam-se uma só carne. Não menos importante é o segundo aspecto. Numa orientação baseada na criação, o Eros impele o homem ao matrimônio, a uma ligação caracterizada pela unicidade e para sempre. Deste modo, e somente assim, é que se realiza sua finalidade íntima. A imagem do Deus monoteísta corresponde ao matrimônio monogâmico. O matrimônio baseado num amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo e, vice-versa, o modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Esta estreita ligação entre Eros e matrimônio na Bíblia quase não encontra paralelos literários fora da mesma. 12. Apesar de termos falado até agora prevalentemente do Antigo Testamento, já se deixou clara a íntima compenetração dos dois testamentos como única escritura da fé cristã. A verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, mas na própria figura de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos, um incrível realismo. Já no Antigo Testamento a novidade bíblica não consistia simplesmente em noções abstratas, mas na ação imprevisível e, de certa forma, inaudita de Deus. Esta ação de Deus ganha agora a sua forma dramática devido ao fato de que, em Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da ovelha perdida, a humanidade sofredora e transviada. Quando Jesus fala, nas suas parábolas, do pastor que vai atrás da ovelha perdida, da mulher que procura a dracma, do pai que sai ao encontro do filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas constituem a explicação do seu próprio ser e agir. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo, o amor na sua forma mais radical. O olhar fixo no lado trespassado de Cristo, de que fala João, compreende o que serviu de ponto de partida a esta carta encíclica: Deus é amor. É lá que esta verdade pode ser contemplada. E começando de lá, pretende-se agora definir em que consiste o amor. A partir daquele olhar, o cristão encontra o caminho do seu viver e amar. 13. Jesus deu a este ato de oferta uma presença duradoura através da instituição da Eucaristia durante a última ceia. Antecipa a sua morte e ressurreição entregando-se já naquela hora aos seus discípulos, no pão e no vinho, a si próprio, ao seu corpo e sangue como novo maná. Se o mundo antigo tinha sonhado que, no fundo, o verdadeiro alimento do homem, aquilo de que este vive enquanto homem, era o Logos, a sabedoria eterna, agora este Logos tornou-se verdadeiramente alimento para nós. Como amor. A Eucaristia arrasta-nos no ato oblativo de Jesus. Não é só de modo estático que recebemos o Logos encarnado, mas ficamos envolvidos na dinâmica da sua doação. 14. Temos agora de prestar atenção a outro aspecto. A mística do sacramento tem um caráter social, porque, na comunhão sacramental, eu fico unido ao Senhor como todos os demais comungantes, uma vez que há um só pão. Nós, embora sendo muitos,
formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, diz São Paulo. A união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os outros aos quais ele se entrega. Eu não posso ter Cristo só para mim, posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que se tornaram ou tornarão seus. A comunhão tira-me para fora de mim mesmo projetando-me para ele, deste modo, também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos um só corpo, fundidos todos numa única existência. O amor a Deus e o amor ao próximo estão agora verdadeiramente juntos, o Deus encarnado atrai-nos todos a si. Assim se compreende por que o termo ágape se tenha tornado também um nome da Eucaristia. Nesta ágape de Deus vem corporalmente a nós, para continuar a sua ação em nós e através de nós. Só a partir desta fundamentação cristológico-sacramental é que se pode entender corretamente o ensinamento de Jesus sobre o amor. A passagem que ele faz realizar da lei e dos profetas ao duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo, a derivação de toda a vida de fé da centralidade deste preceito não é uma simples moral que possa, depois, subsistir autonomamente ao lado da fé em Cristo e da sua reatualização no sacramento. Fé, culto e etos compenetram-se mutuamente como uma única realidade que se configura no encontro com a ágape de Deus. Aqui, a habitual contraposição entre culto e ética simplesmente desaparece. No próprio culto, na comunhão eucarística, está contido o ser amado e o amar, por sua vez, os outros. Uma Eucaristia que não se traduz em amor concretamente vivido, é em si mesma fragmentária. Por outro lado, como adiante havemos de considerar de modo mais detalhado. O mandamento do amor só se torna possível porque não é mera exigência, o amor pode ser mandado, porque antes nos é dado. 15. É a partir deste princípio que devem ser entendidas também as grandes parábolas de Jesus. O rico avarento implora, do lugar do suplício, que os seus irmãos sejam informados sobre o que acontece a quem levianamente ignorou o pobre que passava necessidade. Jesus recolhe, por assim dizer, aquele grito de socorro e repete-o para nos acautelar e reconduzir ao bom caminho. A parábola do bom samaritano leva a dois esclarecimentos importantes. Enquanto o conceito de próximo, até então, se referia essencialmente aos concidadãos e aos estrangeiros que se tinham estabelecido na terra de Israel, ou seja, à comunidade solidária de um país e de um povo, agora este limite é abolido. Qualquer um que necessite de mim e eu possa ajudá-lo, é o meu próximo. O conceito de próximo fica universalizado, sem deixar todavia de ser concreto. Apesar da sua extensão a todos os homens, não se reduz à expressão de um amor genérico e abstrato, em si mesmo pouco comprometedor, mas requer o meu empenho prático aqui e agora. Continua a ser tarefa da Igreja interpretar sempre de novo esta ligação entre distante e próximo na vida prática dos seus membros. É preciso, enfim, recordar de modo particular a grande parábola do juízo final, onde o amor se torna o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade de uma vida humana. Jesus identifica-se com os necessitados, famintos, sedentos, forasteiros, nus, enfermos, encarcerados. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. Amor a Deus e amor ao próximo fundem-se num todo. No mais pequenino, encontramos o próprio Jesus, em Jesus, encontramos Deus. Amor a Deus e amor ao próximo. 16. Depois de termos refletido sobre a essência do amor e o seu significado na fé bíblica, resta uma dupla pergunta a propósito do nosso comportamento. A primeira, é realmente possível amar a Deus, mesmo sem o ver? E a outra, o amor pode ser mandado? Contra o duplo mandamento do amor, existe uma dupla objeção que se faz sentir nestas perguntas. Ninguém jamais viu a Deus, como poderemos amá-lo? Mas, o amor não pode ser mandado, é, em definitivo, um sentimento que pode existir ou não, mas não pode ser criado pela vontade. A Escritura parece dar o seu aval à primeira objeção, quando afirma, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus, que não vê? Este texto, porém, não exclui de modo algum o amor de Deus como algo impossível. Pelo contrário, em todo o contexto da primeira carta de João agora citada, tal amor é explicitamente requerido. Nela se destaca o nexo indivisível entre o amor a Deus e o amor ao próximo,
um exige tão estreitamente o outro que a afirmação do amor a Deus se torna uma mentira, se o homem se fechar ao próximo ou, inclusive, o odiar. O citado versículo joanino deve, antes, ser interpretado no sentido de que o amor ao próximo é uma estrada para encontrar também a Deus, e que o fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. 17. Com efeito, ninguém jamais viu a Deus tal como ele é em si mesmo. E, contudo, Deus não nos é totalmente invisível, não se deixou ficar pura e simplesmente inacessível a nós. Deus amou-nos primeiro, diz a carta de João citada, e este amor de Deus apareceu no meio de nós, fez-se visível quando ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que, por ele, vivamos. Deus fez-se visível. Em Jesus, podemos ver o Pai. Existe, com efeito, uma múltipla visibilidade de Deus. Na história de amor que a Bíblia nos narra, ele vem ao nosso encontro, procura conquistar-nos, até a última ceia, até ao coração trespassado na cruz, até as aparições do ressuscitado e as grandes obras pelas quais ele, através da ação dos apóstolos, guiou o caminho da igreja nascente. Também na sucessiva história da igreja, o Senhor não esteve ausente, incessantemente vem ao nosso encontro, através de homens nos quais ele se revela, através da sua palavra, nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Na liturgia da igreja, na sua oração, na comunidade viva dos crentes, nós experimentamos o amor de Deus, sentimos a sua presença e aprendemos deste modo também a reconhecê-la na nossa vida cotidiana. Ele amou-nos primeiro, e continua a ser o primeiro a amar-nos, por isso, também nós podemos responder com o amor. Deus não nos ordena um sentimento que não possamos suscitar em nós próprios. Ele ama-nos, faz-nos ver e experimentar o seu amor, e desta antecipação de Deus pode, como resposta, despontar também em nós o amor. No desenrolar deste encontro, revela-se com clareza que o amor não é apenas um sentimento. Os sentimentos vão e vêm. O sentimento pode ser uma maravilhosa centelha inicial, mas não é a totalidade do amor. Ao início, falamos do processo das purificações e amadurecimentos, pelos quais o Eros se torna plenamente ele mesmo, se torna amor no significado cabal da palavra. É próprio da maturidade do amor abranger todas as potencialidades do homem e incluir, por assim dizer, o homem na sua totalidade. O encontro com as manifestações visíveis do amor de Deus pode suscitar em nós o sentimento da alegria, que nasce da experiência de ser amados. Tal encontro, porém, chama em causa também a nossa vontade e o nosso intelecto. O reconhecimento do Deus vivo é um caminho para o amor, e o sim da nossa vontade a dele une intelecto, vontade e sentimento no ato globalizante do amor. Mas isto é um processo que permanece continuamente em caminho, o amor nunca está concluído e completado. Transforma-se ao longo da vida, amadurece e, por isso mesmo, permanece fiel a si próprio. Idem veliat que idem noli, querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa é, segundo os antigos, o autêntico conteúdo do amor, um tornar-se semelhante ao outro, que leva à união do querer e do pensar. A história do amor entre Deus e o homem consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e de sentimento e, assim, o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. A vontade de Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha que me impõe de fora os mandamentos, mas é a minha própria vontade, baseada na experiência de que realmente Deus é mais íntimo a mim mesmo de quanto seja eu próprio. Cresce então o abandono em Deus, e Deus torna-se a nossa alegria. 18. Revela-se, assim, como possível o amor ao próximo no sentido enunciado por Jesus, na Bíblia. Consiste precisamente no fato de que eu amo, em Deus e com Deus, a pessoa que não me agrada ou que nem conheço sequer. Isto só é possível realizar-se a partir do encontro íntimo com Deus, um encontro que se tornou comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar o sentimento. Então aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo. O seu amigo é meu amigo. Para além do aspecto exterior do outro, dou-me conta da sua expectativa interior de um gesto de amor, de atenção, que eu não lhe faço chegar somente através das organizações que disso se ocupam, aceitando talvez por necessidade política. Eu vejo com os olhos de Cristo e posso dar ao outro muito mais do que as coisas externamente necessárias, posso dar-lhe o olhar de amor de que ele precisa.
Aqui se vê a interação que é necessária entre o amor a Deus e o amor ao próximo, de que fala com tanta insistência a primeira carta de João. Se na minha vida falta totalmente o contato com Deus, posso ver no outro sempre e apenas o outro e não consigo reconhecer nele a imagem divina. Mas, se na minha vida negligencio completamente a atenção ao outro, importando-me apenas com ser piedoso e cumprir os meus deveres religiosos, então definha também a relação com Deus. Neste caso, trata-se de uma relação correta, mas sem amor. Só a minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor é que me torna sensível também diante de Deus. Só o serviço ao próximo é que abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por mim e para o modo como Ele me ama. Os santos, pensemos, por exemplo, na Beata Teresa de Calcutá. Auriram a sua capacidade de amar o próximo, de modo sempre renovado, do seu encontro com o Senhor Eucarístico e, vice-versa, este encontro ganhou o seu realismo e profundidade precisamente no serviço deles aos outros. Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis, constituem um único mandamento. Mas, ambos vivem do amor preveniente com que Deus nos amou primeiro. Deste modo, já não se trata de um mandamento que do exterior nos impõe o impossível, mas de uma experiência do amor proporcionada do interior, um amor que, por sua natureza, deve ser ulteriormente comunicado aos outros. O amor cresce através do amor. O amor é divino, porque vem de Deus e nos une a Deus, e, através deste processo unificador, transforma-nos em um nós, que supera as nossas divisões e nos faz ser um só, até que, no fim, Deus seja tudo em todos.